Foi? Bora. A lição 11, ela fala, o título dela é Sendo Cautelosos nas Opiniões. Sendo Cautelosos nas Opiniões. E ele traz um texto clássico. Esse texto é o texto que aquele incircunciso, sabe, gosta de usar quando alguém vem falar alguma coisa para ele. Ele diz assim, olha, você não deve me julgar. A Bíblia diz para você não me julgar. E o capítulo 7, Jesus começa falando exatamente isso. Não julguem para que vocês não sejam julgados. E acaba aí. A pessoa, ela utiliza disso para a vida. Então, se você vem falar qualquer coisa, não julga para não ser julgado, tá bom? Aquela pessoa... Exato. É isso aí. Mas Jesus, ele continua, ele não para aí. Ele diz, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada no meio de vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A lição 11 fala desse trecho, então nós vamos parar aqui e vamos discutir um pouquinho sobre ele. Versículo 3. Alguém lê aí nas várias traduções aí o versículo 3. Pode começar, eu quero ouvir todas vocês, as versões diferentes. Eu li na NVI. Na 3, né? 3. Porque é que você vê o cisco que está no seu olho. Não, perdão. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Trave de madeira. Bacana. O que diz aí na King James? Porque reparas no cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. Ok, usa os meus termos da NVI. O que diz aí para mim? Mari? Na melhor corrigida. Reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Argueiro e trave. Tem mais alguma diferente disso? Nada diferente disso? Que é outra, eu posso por aqui. Se tiver alguma coisa diferente disso? É a mesma? Tem a NBV, que é tábua, Agora? Almeida Janeiro já, né? Já alguém tem a NVT? Eu tenho, mas se alguém tiver... Vamos lá, se eu tenho NVT. A NVT fala cisco e o tronco tem seu próprio olho. Aqui eu tenho uma Bíblia que ela tem ela é cheia de coisinha aqui, tá vendo? Essas coisinhas aqui, quando você clica, ele te dá o original, que é o grego, né? Então, por exemplo, aqui quando eu clico no argueiro, eu vou aqui no argueiro, aí ele traz aqui no original, o verbete original, pode ir passando aí, ele traz aqui resíduos dos cereais, palhiço, ou seja, uma coisa bem pequena mesmo, quando fala de cisco, né? Quando você usa a trave, ele traz viga como uma única tradução. Então, ele traz aí o que seria o original e algumas traduções que poderiam ser utilizadas para essas palavras. Esse aí é o que seria o cisco, né?
eu selecionei aí. Interessante. Interessante porque em todas as versões, e obviamente deveria ser esse o ponto, existem dois extremos. Existem dois extremos. Então Jesus ele começa falando assim, olha, não julguem. Não julguem para que vocês não sejam julgados. E aí ele começa a explicar. Veja, da mesma forma que você julgar, você também vai ser julgado. A mesma medida que você usar, você também vai ser usado por essa mesma medida. Mas ele diz aqui, uma vez que você se atentou a isso, existe um ponto. Qual que é o ponto? O ponto é que você repara mais no cisco, no pequeno fagulho que está no olho do seu irmão, e não observa a viga, a trave que está no seu. E aí ele diz, olha, faz o seguinte, tira primeiro a trave do seu. E aí você vai conseguir ver melhor. Porque se tem uma trave no seu olho, de fato, ela está impedindo que você enxergue direito. Então faz assim, tira. Depois que você tirou, você vai olhar melhor. Jesus está falando. Você vai olhar melhor, deixe-me tirar. E aí você vai poder olhar para o seu irmão e falar, deixa eu te ajudar com o cisco no seu olho. Se é que você ainda vai enxergar um cisco no olho dele depois que tirar a trave do seu. Né? Mas se você vê, aí sim, tudo bem. Então Jesus está falando, olha, existe uma regra aqui. E a lição ela traz para o viés de sermos cautelosos nas opiniões. Por quê? Cara, hoje em dia, a gente vive num contexto que todo mundo tem um desse aqui. Todo mundo tem. É fácil. Todo mundo tem um podcast, se quiser. Né? E aí a pessoa vai lá e começa a falar. Falar. E cara, se ela joga na rede, isso pode viralizar. Pode ou não. E quando viraliza, aquilo já não tem mais dono. E a proporção que isso toma é gigantesca. Se o cara está falando uma grande asneira, mas com propriedade, com confiança, aquilo pode se tornar um alimento para as pessoas. E de repente, hoje no meio cristão, quando a gente vai para a internet, tem até página de fofoca gospel. Se é que faz sentido isso. Chico gosta. Se é que isso faz sentido. Mas vamos lá. É alguém que não está nem aí em ser cauteloso das opiniões. Acontece um escândalo em alguma igreja, está lá, estampado, para todo mundo ver. Acontece algum problema com alguém, com algum irmão, com algum pastor. Uma pastora, algum cantor está lá para todo mundo ver, as pessoas saem. Alguém deslizou, Thales deslizou. Tá, nas páginas de fofoca, isso vai. As pessoas não têm cuidado. Ninguém é cauteloso hoje. Porque as pessoas estão buscando likes, estão buscando curtidas. E elas não estão dispostas a pagar o preço que for para serem alavancadas. Porque as pessoas ganham dinheiro com isso. Mesmo que o preço seja vivo. E quando a gente está falando da igreja, isso pode acontecer. Não só a vida física, como a vida espiritual. As pessoas podem ter E muitas pessoas têm um receio com a igreja, um pé atrás com a igreja, justamente por isso. As pessoas falam, na igreja só tem pessoa certinha. A pessoa entra diferente, ela já é olhada torto. Falei errado, torto. A pessoa já é julgada. E ela já veio pensar, não, Jesus falou para eu julgar. Existem travos nos nossos olhos que precisam ser tirados. E o Douglas fala uma coisa muito interessante sobre esse texto.
que eu gosto da forma como ele fala, porque ele diz assim, olha, Jesus ele está falando aqui, existe uma trave no seu olho, e existe um cisco no olho do seu irmão. Essa figura antagônica de um e do outro, ela não somente no tamanho, mas é na forma como a gente tira. Como é que se tira um cisco do olho de alguém? Chega muito próximo, bem perto assim. E faz o quê? Você põe o dedo dentro. Você põe o dedo. Eu não ponho. Eu sopro. Você sopra. Eu não gosto de soprar, não. Porque quem sopra toda vez quando sopra no olho. Você não gosta que sopra o seu olho. Mas é porque, por exemplo, esse exemplo que ele deu na NVI é cisco. E aí Cisco. eu enxergo como o cisco do olho. Mas nas outras traduções é algo menor do que o cisco. Então você tem que ir muito fundo para tirar e tem que ser o dedo. Porque se for soprando, não vai. Na sua visão. Minha visão seria isso. Ok? Eu não entendo. Eu queria entender sobre a visão. Não. Nós vamos chegar lá. Independente da forma, existe um ponto que é incomum. Primeiro, se você está passando na rua, meu amigo, primeiro que a gente vai precisar imaginar essa cena. E dificilmente você passando na rua, você vai conseguir enxergar o cisco no olho de alguém que você não conhece. Mas digamos que você enxergue. Você vai chegar nessa pessoa, peraí. Abre o olho. Que eu vou soprar. Você nunca viu a pessoa na vida. Faz sentido isso? Nenhum, né? Nenhum sentido. A gente só tira o cisco do olho das pessoas que a gente tem intimidade. Pessoas próximas, né? Nós aqui somos de uma mesma família em Cristo. Ainda assim, não cabe a mim chegar na Mari, chegar pertinho do rosto da Mari, abre o olho, Mari. Não faz sentido. Isa, vem aqui, ó. Olha, Mari. Tem um cisco aí no olho dela. O cisco ele pode ser considerado como pecado? Pode ser considerado como pecado. Porque dá pra entender que é como se o irmão confessasse. E aí, tipo, desse essa abertura de, tipo, me ajuda a tirar o cisco. Exatamente. Normalmente, ninguém sabe que está com cisco. Você que comunica que você está com cisco. Porque ninguém vai falar assim, nossa, Tô vendo se não dá pra Você ver. olha, você vai falar assim, nossa, amor, sopra aqui pra mim, por favor. Exato. Porque você que fala. Você não vai deixar eu soprar. E ele vai soprar e eu vou ficar tipo. Só que a Adriana ela é algo suficiente para qualquer pessoa dele. É igual o susto. É exatamente isso. Só que nesse caso, no exemplo que Jesus está vendo, ó, existem pessoas que estão com traves, com vigas no olho, e elas querem tratar o cisco no olho de Jesus. Ele fala, não faz sentido isso. São pessoas que têm uma vida torta, falando da vida torta de outras pessoas, matando outras pessoas. E Jesus ele está falando, olha, vamos lá, o cisco ele é tão pequeno que a pessoa, ela, para tirar esse cisco, ela tem que indicar, falar, gente, eu não estou enxergando bem aqui, acho que, olha aqui, acho que é o cisco. É só assim que a gente percebe. E aí ela pediu ajuda para alguém que vai chegar, mas no momento que ela pede ajuda, a Mari, no nosso exemplo, estou com um cisco aqui, me ajuda a tirar. Aí chega a Isa e fala, também? Você não lava o rosto? Não lava o rosto, fica andando com esse zoião aberto aí, Pisca. não pisca, aí já começa. Onde você está andando? Você está andando com o vidro aberto aí, com a cabeça para fora? É óbvio. Já aconteceu. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. E de repente, essa pessoa que age dessa forma, ela tem tantos problemas. Por quê? Uma pessoa para agir dessa forma, ela precisa ter problemas.
Vai dar um pouquinho de lá. Não tem como. Porque alguém está pedindo ajuda para você. Esse alguém para o qual você está pedindo ajuda, a pessoa chega com 300 armas para te ajudar. Cara, deixa, eu me viro aqui. Eu escutei no podcast do Douglas também que ele falava que quando a pessoa tem muita dificuldade em certo assunto é porque talvez ela tenha problema com esse assunto. Exato. E dá um conselho aqui sobre família. Não, deixa quieto e tal. Família é complicado mesmo. Isso já revela que a pessoa tem algum certo problema com isso. E Jesus está dizendo isso. Olha, são duas coisas aqui que a gente precisa ter em mente. A Bíblia ela nos permite julgar. Ela nos fala para julgar profecias. Ela nos fala para julgar o evangelho que está sendo pregado. Ela, em diversas situações, ela nos indica que sim, nós precisamos julgar. O Bereia eram pessoas que julgavam aquilo que estava sendo falado e eu conferi para ver se era aquilo mesmo. Os bereanos. É bíblico. Mas Jesus está querendo dizer, olha, não é de qualquer forma. Existem pessoas que não estão na posição de julgar. Estão querendo julgar. Então vamos fazer o seguinte, tira a trava do seu olho. E aí, diferente do cisco, que é alguém íntimo, que é com delicadeza, seja ela com uma pinça específica, com o dedo, seja ela com o sopro, é de uma forma delicada e cuidadosa que a gente tira um cisco no olho. E a vida? É a trave que está aqui, ó, na frente. Cara, você tem que ir na fúria para tirar isso. Você tem que ir na vontade. E o que as pessoas fazem? Elas vão na marretada, na fúria do cisco. E na sua trave, ela vai... Só uma travezinha. Jesus está querendo dizer, olha, os seus problemas, cara, você tem que ir. Ele está evidente para você, vai, tira, arranca. Agora, os problemas daqueles que estão ao seu redor, aquelas pessoas que te confidenciam, cuidado, com zelo, ajude, sem julgar, sem apontar o dedo. Vai com calma, é só um cisco. A pessoa está precisando. Nós precisamos ser cautelosos, é isso que a lição diz, nós precisamos ser cautelosos. Tem gente que às vezes tem acesso a algo e a pessoa sai falando para todo mundo da dificuldade de alguém, do problema de alguém. Isso já revela o problema que ela tem, é uma pessoa que não consegue conter a língua. Tiago fala que a língua, ela controla o corpo todo, que ela pode matar. Jesus está falando, ok, mas existe um ponto antes, e o ponto antes é, olhe para você, olhe para o seu pecado, e aqui é um pecado, olhe para o seu, resolva o seu, para estar apto a resolver e ajudar os outros. E aí ele termina dizendo que não deem o que é sagrado aos cães. Parece que não tem nada a ver com o assunto. Jesus, ele era muito bom nisso. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Eu quero que alguém leia os 6 em outras versões aí. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ok. Fala que é santo, né? Aqui igreja. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltando-se façam em pedaços. É o 6, 7 e 6.
Tá. Aqui a NVT não dê o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. É a mesma coisa. Pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra você e os atacarão. Ou seja, Zay, King James. Outra. Alguém da referência. Tá. Tá falando assim. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. O que Jesus está querendo dizer? Olha o assunto. Olha o assunto. Viga no olho do irmão. Você pode tirar. Tira a sua primeiro, depois vai e ajuda. E ele termina assim, mas ó, tomem cuidado. Esse ato de um ajudar o outro é algo santo. Mas ele está querendo dizer, olha, mas não dê o que é santo aos cães. Tá vendo isso que você está fazendo? Ajudando? Se você fizer o que ele falou antes, que ele fala, ó, primeiro tire do seu. Depois que tirou do seu, aí sim você está apto a tirar do seu irmão. Você está entregando uma pérola para ele, o ajudando. Esse ato de ajuda. Mas não dê uma pérola aos porcos. Por quê? O que isso significa? Se a pessoa não quisesse ajudar, não adianta. Se a pessoa não tiver apta a te ouvir, não adianta. Você vai estar jogando pérolas aos porcos. O que ele vai fazer? Ele vai se voltar contra você. Quem é você para falar disso comigo? Falou a santa, falou o santo que nunca errou. Você está perdendo tempo. Então Jesus está dizendo, olha, isso é importante, mas veja bem, não é de qualquer forma, não é de qualquer um. Vejo muito isso também como julgamento, porque na situação contrária, porque assim, da mesma forma que quem o opção para um cisco menor não quer ser ajudada, a pessoa pode também colocar na situação contrária, e a pessoa que compartilhou o problema que é bem pequeno, a outra pessoa que está com uma viga maior, está vendo o problema assim, da outra pequena tão grande a ponto de conseguir chegar ao cisco, que ela vai usar isso para julgar a outra pessoa mais severamente. É justamente essa questão do julgamento. Eu vejo que, tipo assim, você compartilhar seu problema que é pequeno com uma pessoa que está lidando com algo grande, ela está enxergando os problemas que você está compartilhando, você está dando a pérola para ela. Porque isso é uma coisa pequena, mas é algo seu, essa pessoa. Você está entregando isso para uma pessoa que ela pode te prejudicar ainda mais e isso pode te despedaçar. É isso. É isso. O inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Saber para quem você está confidenciando. Lição 11 é isso. Tentei cortar